Por mais de 3 horas, manifestantes interditaram a BR-040 em Ribeirão das Neves hoje. O protesto começou por volta de 6 horas da manhã. Cerca de 300 moradores do bairro Francisca Adreângela fecharam as pistas da BR-040 no sentido Belo Horizonte. Nós queremos melhoria nos ônibus, nós queremos o posto de saúde que nós não temos. Os moradores colocaram fogo em pneus e usaram cartazes e um carro de som para reivindicar as melhorias para o bairro. A situação ficou um pouco complicada quando foi preciso abrir passagem para uma ambulância. As pistas da BR-040 no sentido Belo Horizonte estão fechadas há mais ou menos 3 horas. Neste momento, os líderes do movimento tentam negociar a liberação da rodovia, mas os manifestantes se recusam a sair daqui. Um congestionamento de 20 quilômetros se formou. Por enquanto, a manifestação está pacífica, teve algum problema? Até o momento, ela é pacífica, apesar de estar restringindo o direito de outros que querem se deslocar, mas não houve violência até o momento e esperamos que isso não ocorra. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que o asfaltamento é de responsabilidade da empresa que fez o loteamento no bairro Francisca Adreângela. Estudos já foram iniciados para solucionar o problema. A Prefeitura vai avaliar também a possibilidade de implantação de uma unidade de saúde na região. Um caminhoneiro com sintomas de embriaguez provocou a morte de uma pessoa em um acidente na BR-459, no sul do estado. O caminhão não conseguiu fazer uma curva, atravessou a pista e atingiu o veículo que vinha no sentido contrário. Arilson Luiz Mariano, de 35 anos, morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, Moisés Cândido Ferreira, sofreu apenas escoriações. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e ainda assumiu ter consumido bebida alcoólica antes de pegar a estrada. 3 pessoas morreram e 35 ficaram feridas na batida entre um ônibus e uma carreta na BR-381, no Vale do Aço. O acidente aconteceu na madrugada de sábado em Santana do Paraíso. Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram na hora 2 pessoas que estavam no ônibus e o motorista da carreta. Os feridos foram encaminhados para os hospitais da região. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que a carreta carregada com hóstias e bobina tenha tombado na pista no momento em que o outro veículo passava. O ônibus saiu de Fortaleza com destino a São Paulo. O pré-candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, recebeu hoje o título de cidadão honorário de Belo Horizonte e se reuniu com empresários. Em terras mineiras, um dos compromissos do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi em Nova Lima, na região metropolitana, onde ele se encontrou com empresários de vários setores e ministrou palestra durante um almoço. Estamos hoje há exatamente 5 meses de uma decisão importante que o Brasil tem pela frente. O evento contou com a presença do ex-governador de Minas, Antônio Anastasia. Pela manhã, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro foi homenageado aqui em Belo Horizonte. Eduardo Campos recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte na Câmara Municipal. A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Lacerda. Na ocasião, Eduardo Campos disse que ainda não está definido se o partido lançará candidatura própria para o governo de Minas ou se fechará aliança com o PSDB. Como há 2 posições num partido democrático, como é que se faz? Se vai à convenção, vai ao voto, será marcada a convenção partidária, onde alguns vão defender a aliança com o PSDB e outros vão defender a candidatura própria. Carlos Lindenberg, essa indefinição, se tem aliado, se vai apoiar, se vai ter candidatura própria, só será resolvida mesmo em junho? Boa noite. Boa noite, Monique. Acho que não. Acho que vai ser resolvido um pouco antes. No momento, há um candidato colocado, que é o Apolo Eringia Lisboa. Mas há uma tendência de apoiar o PSDB, o candidato do PSDB, Pimenta da Veiga. Até um entendimento entre o Aécio Neves e o Eduardo Campos, segundo o qual o PSDB apoia o candidato Eduardo lá em Recife e o PSB apoia o candidato Aécio Neves aqui em Belo Horizonte. E tem uma outra questão que parece atrapalhar mesmo, né, a pré-candidatura de Eduardo Campos. Olha, Monique, o problema é o seguinte, é que Eduardo Campos e Aécio são os 2 candidatos de oposição, e eles têm um discurso muito parecido. E essa semelhança de discurso
está atrapalhando de alguma forma o deslanchamento da candidatura do Eduardo Campos. É preciso que ele defina claramente onde está a diferença da candidatura dele da diferença da candidatura do senador Aécio Neves. E essa é a primeira visita a Minas de Eduardo Campos, depois de deixar o governo de Pernambuco, né, e assumir a pré-candidatura. O que isso representa? Na verdade, é mais um ato simbólico, né? Depois que ele deixou o governo de Pernambuco, é a primeira vez que, de fato, ele vem a Minas Gerais, recebeu o título hoje em Belo Horizonte, à tarde ele recebeu o título de cidadão na hora de Contagem. E isso é também uma maneira, uma estratégia para conquistar territórios, né? Ele, Pernambuco, está morando atualmente em São Paulo. Minas Gerais é um estado estratégico nessa sucessão presidencial. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. A seguir, campanha alerta para o perigo da automedicação. E ainda futebol, técnico assume culpa pela derrota do Atlético. Os detalhes daqui a pouquinho, 7h04, eu volto já. Jornal Band Minas.